Fala, gente, iniciando aqui o episódio 6 do Focus Podcast, parceiro. Onde toda história tem a chance de ser contada, né, meu brother? Isso mesmo. Meu nome é Vitor. Meu nome é Sandro. E como que você tá, meu parceiro? Tá tudo bem? Tô bem, tirando frio. Não, Passei hoje, frio cara, hoje. que é isso, né? Parece que Sim. mudou toda a temperatura, né, irmão? Sim, sim. Do nada. Sim, mas assim, parceiro, tirando o frio, a gente sempre, quando estamos aqui no Focus, é muito, muito legal. A Sim. energia é muito boa e hoje não foi diferente. Começou aqui no off muito bom. De um jeito que a gente nem imaginava, tá? A gente não sabia que seria dessa forma. Sim. E tamo calmo, tamo leve, tudo por causa de uma situação que vocês já vão conhecer. Isso. E quem é a nossa convidada de hoje, parceiro? Hoje, irmão, a gente tá com uma pessoa especial. A gente Sim. já conversou muito em off e assim, hoje a gente tá com a Kathleen, que ela é proprietária da Anabolic Food. E hoje ela vai contar um pouco dessa história pra gente, conhecer um pouco da história dela, Sim. conhecer sobre vários temas que a gente já pensou em falar e já conversamos um pouco em off. E eu tenho certeza que vai ser incrível, né, meu brother? Com certeza. Então, Kathleen, como é que você tá? Uma boa noite, né? Como é que tá? Eu tô muito feliz, muito honrada mesmo, meu coração aqui tá muito entusiasmado de estar aqui com vocês, então gratidão pela oportunidade de estar aqui passando um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha jornada. Sim. Obrigada. Que isso, não. nós que Pra gente agradecemos, né? é impressionante, né, cara? Tipo Sim. assim, é uma coisa que a gente vive conversando que pra nós é muito gratificante, as pessoas que vêm conversar com a gente. Sim. E sente, sabe, essa vontade de vir conversar, conhecer um pouco da história da pessoa, mas por dar esse entusiasmo, porque normalmente Demais. acontece, sabe? As pessoas vêm aqui e fica, meu, é tão bom poder contar a nossa história e ter um Demais. lugar de ter uma oportunidade de falar. Só que a pessoa que chega não sabe o quanto isso é bom pra gente, né, irmão? Com certeza. É E a muito gente gratificante. fica aqui na expectativa de falar, cara, meu, como que vai ser a história dela? Como que é alguns Sim. trechos que a gente fica curioso de Exato, saber. que E legal. assim, o público também acaba conhecendo, né, Vitão? Com certeza. Perfeito. Com certeza. E Kathleen, assim, para iniciar, a gente vai falar sobre vários assuntos que eu tenho bastante Legal. dúvidas, assim, Bastante, que é um vamos assunto, lá. gente, muito interessante mesmo. E fizemos aqui a nossa oração antes de iniciar o episódio, que foi a primeira vez que fizemos a oração, Foi a primeira vez. assim, como convidado, e foi muito, muito legal, parceiro. Cara, foi assim, ó, tipo, trouxe uma paz diferente. Eu tenho certeza que vocês vão se sentir em casa. É uma energia, né, parceiro? É, a gente pode exatamente falar isso. que é isso, né? Uhum. Sim, uma energia muito boa. Muito boa. Mas assim, Kathleen, pra saber um pouco da sua história, a gente quer saber assim, onde você nasceu, da onde você se criou, como que foi a tua infância, pro público conhecer um pouco da Kathleen novinha e todo esse crescimento seu. Então tá bom. Iniciei então nascendo em Jaraguá do Sul. Ah, sim. Toda minha família é de Jaraguá, os meus pais também, então sou do time das pessoas que amam Jaraguá do Sul, que adoram a cidade. E desde pequenininha, então, fui criada na Vila Lense. Esse é o meu mundo de infância e de adolescência foi na Vila Lense. Então, sou filha do Paulo e da Mercedes. Sim. Até quero aproveitar o espaço aqui para agradecer imensamente a eles por tudo que fizeram por mim. Amo vocês, Legal. obrigada. Que legal. Sou a filha mais nova de 4 irmãos. Os meus irmãos, eles são mais velhos que eu, bem mais velhos, então eu fui criada como filha única. Ah, Então, sempre que eu volto para minha infância e eu olho lá para trás, eu sempre me relembro de uma criança mais sozinha, mais introspectiva, muito tímida demais. Sim. Muito voltada para o seu mundinho. Então, brincava muito sozinha, não tinha contato com outras crianças e cresci num lar muito acolhedor. Os meus pais, pessoas muito dedicadas, que sempre fizeram de tudo que estavam ao alcance para dar as melhores condições possíveis. Então, quando eu lembro da minha infância, assim, eu lembro de estar sempre muito, muito protegida. Muito sozinha, meus pais sempre muito presentes, uma criança muito curiosa. Sempre assim, quando eu lembro, eu adorava ler, adorava saber sobre biologia, assuntos assim diferentes daquela de coisas de criança, né? Então eu tinha sempre um olhar de muita curiosidade sobre a vida. E até uma história legal que eu queria trazer aqui sobre a minha infância é de que esses dias, relembrando a minha infância, é que eu lembrei que a minha vida de empreendedora já começou desde lá de cedo, assim. Desde cedinho, essa veia de empreendedora, ela já estava dentro de mim. Eu, com 7, 8 anos, eu saía pela vizinhança para vender chuchu e ovo de marreco.
Ah, é? Olha, sério? Então, esses dias, relembrando disso, eu já percebi que eu já estava no ramo de alimentação saudável e do empreendedorismo Desde sempre. Que legal. desde cedo. Mas a venda de ovo de marreco? De ouvir marreco. Mas como Mas que era? seus pais cultivavam? Então, olha É isso. cultivava que fala? Eu não sei, cara. É verdade. Não, cultivar. Não, cultivar, será que é? Criava marreco? Criava isso. Aham. Eles criavam e você decidiu vender para ganhar um dinheiro. Exatamente. O chuchu, ele dava sempre atrás do terreno de casa e eu achava um desperdício aqueles chuchu tudo, né, lá E pra casa, era muita perecendo. coisa, não ia Era usar em muito, casa. né? Chuchu sabe que dá Em bastante. qualquer lugar, né? Então eu ia lá, colhia e a nossa casa tinha um casalzinho de marreco. E dava ovos todos os dias. Daí a gente não vencia comer. E aí eu saía pela vizinhança de porta em porta, oferecendo chuchu e ovo de marreco. E os vizinhos olhando aquela criança com aqueles produtos, eu pensava, vou ajudar. E assim eu comecei. Até a vender para o pai do meu esposo, que aqui está conosco também, que tinha o mercadinho, que me ajudava no meu primeiro empreendimento. Mas isso, você com 7 anos, né, começou a vender 7 anos. assim, né? Foi alguma dica dos seus pais ou você mesmo por vontade própria? Nada por decidiu... vontade própria. Eu comecei esse empreendimento com uma sócia. Eu tinha uma vizinha, que ela era uns 2 anos... Com 7 anos? Ela é 2 anos mais velha e bem mais esperta que eu, então nós começamos juntas, mas a minha primeira sociedade não deu certo. Ainda bem que depois, né, na vida adulta, minha sociedade deu super certo com meus sócios. Mas na infância não deu certo, porque ela acabava ficando com lucro, eu ficava sem nada e a gente terminou nossa sociedade logo em seguida. Mas foi... Mas assim, com 7 anos, parceiro, o que você fazia? Eu comia tijolo. Cara, eu comia pedra na rua. De verdade, eu brincava com mas é bem isso, né? Você já desde pequena já tinha uma visão diferente, né, relacionada a empreender, né? Já pensava, tem chuchu aqui em casa, tem marreco, vou vender ovos de marreco. Cara, olha só. Devia vender bastante, cabeça, porque... né, Kathleen, de ter assim, tipo, eu se olhasse um chuchu, um marreco, me sentia assada pra comer, irmão. É assim que eu pensaria, entendeu? Sim. Realmente isso, tipo, mas é questão será que dá pra vender ou não? Tipo, Sim. É realmente uma cabeça diferente, né, irmão? Sim. Aí, essa época que você fez sua primeira sociedade, até você conhecer seu esposo que você comentou, né? Isso foi quanto tempo, assim? Ah, tá. Não, daí então... Já pulou muito tempo? Pulou. Porque, na verdade, o Anderson eu conheço desde pequenininha. Nós éramos vizinhos, né? Ele era filho do dono do mercadinho, então eu estava constantemente lá e via ele. Já me apaixonei por ele já desde de cedinho. Mas nós demoramos um bom tempo até ficarmos juntos. Vocês eram amigos antes? Amigos, não. Eu tinha tanta vergonha dele que eu nem me aproximava muito, assim, né? Só ficava olhando ele de longe. Ele não me dava bola, né? Eu não era muito atrativa naquela época, então ele não me dava bola. Demorou um bom tempo até a gente começar. Mas a gente começou, eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 34. Então, a gente está 10 anos juntos, mas demorou um pouquinho. Mas da minha vida empreendedora, então eu comecei ali, né, a vender chuchu e ovos de marreco. E vendia bem? Vendia bem ou era aquela coisa mais um dia ou outro? Bem, mas vendia tudo, nada estragava, pelo que eu me recordo. Os vizinhos eram legais. E eu tinha uma simpatia, assim, que ajudava eles. Facilitava muito. Isso, dá uma persuasão. Mas a diferença ali, você falou que você se criou sozinha com a sua família. A diferença de idade dos seus irmãos é muito grande. É grande. Tem mais de... Tem uns 15 anos de diferença. É bastante isso, mesmo. daí por isso... Na época que você foi crescendo, ele já tinham saído de casa, isso. Tá. Aí por isso que eu não tive tanto esse contato com eles contato. nessa parte de infância, Exatamente, né? por isso que eu me criei mais sozinha. Então, assim, olhar para minha infância é ser muito solitária, mas muito curiosa, um senso de independência também, por isso que talvez esse desejo de ter seu próprio dinheirinho. Eu lembro que eu poupava muito, juntava todas as moedinhas, fazia os trabalhos pro pai, limpava o carro e fazia várias atividades em casa, recebia as moedinhas, guardava tudo. Então, tinha sempre esse senso também de muita independência, muito forte em mim. Isso foi fazendo que eu fosse tendo essas escolhas. E comecei a trabalhar muito cedo também. Com 14 anos, daí fui trabalhar como babá. Aos 15 anos, trabalhei como recepcionista numa clínica odontológica. Depois, comecei a trabalhar como operadora de caixa na rede Brighton, quando tinha os supermercados.
Fiquei lá uns 9 meses, depois fui para a área de operadora de televendas, vendia produtos alimentícios também dentro do Brighton. E dentro do Brighton eu desejava trilhar minha carreira lá. Sim, tu olhava assim, isso, galgar as funções aqui dentro e Total. alcançar o maior lugar, por exemplo, Exato. que o Brighton poderia te oferecer. O Brighton, Perfeito. nessa época que tu Não, era muito forte, né? Muito Agora forte. não tem mais. Eu acho que não tem mais, não sei mas se tem eu ainda. lembro de quando eu também tenho 32 anos, então assim, eu lembro dessa fase da época que o shopping era Brighton, por exemplo, Exato. antes ainda que o Shopping em Jaraguá, né? hoje que o Shopping Jaraguá lá, que é Partage. Acho que é. É Partage. Então lá era o Shopping Brighton, mas antes ainda tinha um Brighton no Calçadão, né? Onde é a 1001 hoje. E eu lembro da força que tinha, cara, o Brighton naquela época. Sim. Nós somos do tempo... acho que não é 32, tem? Tem 32. Tem o tempo que o Brighton tinha... Onde era o shopping, era o mercado ainda. Não lembra, Sim, né? não, Lembra? essa época, do lado onde que era O chão era de taquinho de madeira? Na época, sim. Eu lembro dessa fase. Eu lembro da fase... Até na época, eu falo pro Vitor que meu pai trabalhava num que era concorrente na época, que era o Vitória. Meu, Vitória! Sim, o meu pai era gerente lá no Vitória. Sim, então, tipo, ele era muito concorrente do Brighton. Porque o Vitória estava numa crescente muito grande e o Brighton já era bem estabelecido na época, né? Exato. E o pai trabalhava lá. Então, eu lembro dessa época do Brighton, que era muito forte. Dois. Hoje não tem não existe mais nada. Sim, o tempo passa, né? Não, mas por conta disso mesmo, eu queria muito trilhar uma trajetória de crescimento lá. Então, eu entrei lá com 18 anos e até os meus 23 anos eu estava lá com essa perspectiva de fazer carreira lá dentro. Tanto que eu cursei administração de empresas, eu fiz a faculdade de administração, porque era a única faculdade que iria me dar a oportunidade de crescer em várias áreas lá dentro. Daí eles me auxiliaram com a faculdade, mas quando eu fiz a faculdade de administração, eu lembro muito bem que eu falava... Eu só vou fazer porque eu não sei direito o que fazer da minha vida e como eu quero crescer dentro da empresa, isso vai me ajudar, mas eu nunca vou ter uma empresa na minha vida. Não era olha a crença que eu tinha Uma e graças a Deus essa né? Total. Só que graças a Deus uma força maior veio e me guiou e fez essa crença não me barrar. Mas eu falava, eu só vou fazer administração porque não sei o que fazer, mas empresa eu nunca vou ter. Só que aí, quando eu tinha 23 anos, estava trabalhando lá de operadora de telemarketing, o Brighton ele vendeu a parte de supermercados para a rede Cooper. E isso fez com que o meu cargo ele fosse descontinuado, ele não ia mais existir, seria extinto. E aí eu soube que eu ia sair da empresa. E o legal é que nessa época eu tinha começado a fazer academia. E quando eu comecei a fazer academia, eu tinha muito o desejo de ter grandes mudanças corporais. Naquela época estava muito em alta o programa Pânico na TV, que tinham aquelas paniquetes, lembra? Sim, Que era o padrão de beleza. Isso, que era o padrão de né? beleza, né? E daí a Kathleen, né, magrinha desse jeito assim... Ela olhava para aquilo e, eu quero esse corpo, em 1 ano eu vou estar assim. Então, eu entrei na academia para conseguir construir esse corpo, só que, obviamente, quando eu entrei na academia, eu comecei a entender o que eu precisava fazer para chegar no corpo dele. Daquele eu vi que não ia ser tão fácil assim para mim. Não era só ir treinar. Era muita coisa. Então, assim... mas eu comecei de forma muito dedicada. Eu entrei na academia, eu tinha uns 21 anos, por aí. E aí entrei e já comecei a seguir uma alimentação mais saudável. Eu falei com o William Martins, foi o meu primeiro consultor, né? Então, falei com ele me prescreveu todo um planejamento alimentar. Eu entendi que eu precisava seguir aquele planejamento alimentar, seguir todo um treino mais intenso para conseguir os meus resultados. Só que seguir o planejamento alimentar era extremamente difícil. Difícil por quê? Porque eu trabalhava em período integral, fazia faculdade à noite, ia treinar depois da faculdade, isso já era 11 horas da noite, e aí não sobrava tempo para preparar as refeições. E aí eu não conseguia seguir o planejamento alimentar, não conseguia ter os resultados e aquilo ia me frustrando. E quando veio essa notícia de que eu ia ter que sair da empresa, na hora é aquele baque, porque se você acredita que lá é a tua jornada de vida... Tu tinha se planejado para aquilo, totalmente, né? E tinha muito aquela crença de que
quem trabalha anos e anos e anos e anos na mesma empresa, é um profissional excelente. Sim. Né? Não tem muito essa crença, ainda mais na nossa cidade, assim, né? Muito industrial, grandes empresas. Se você estiver aqui a vida inteira, é um sinal de que você deu certo. Porque você está num lugar exato, num lugar bom, e esse lugar aqui vai te proporcionar uma vida incrível, mas a gente sabe que não é bem assim. Isso não é mais parâmetro. Isso não é mais parâmetro. Não. É esse ponto. Mas nessa fase da tua vida, Kathleen, o cargo que você ocupava no Brighton, isso, né? Era um cargo, era direcionado ao ramo alimentício já? Já era assim, voltado? Ele era, porque daí nós vendíamos produtos de supermercado para outras... mercados, bares, distribuidoras de bebidas. Então, eu vendia produtos alimentícios para outras empresas, para empresas menores. Então, fazia esse meio de campo. E daí, como a parte de supermercado passou para a Rede Cooper, e a Rede Cooper não tem essa forma de atendimento, né? O objetivo deles é só vender para o consumidor final, isso, né? Não é igual o Brighton tinha que vendia para outras empresas. Isso, a gente vendia muito em questão de atacado. E eles é só varejo. Então, daí por isso que eu acabei não estando mais com a produção de lá. Exatamente. Graças a Deus, né? Que daí me veio essa oportunidade. Sim. Porque daí nessa mudança, eu com esse problema de não conseguir me alimentar de forma adequada e com essa possibilidade com esse fato, na verdade, de sair da empresa, eu me perguntei, né? O que eu vou fazer da minha vida agora? O que eu vou fazer? E assim, é incrível... Porque eu lembro exatamente do momento que eu falei, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Foi automático eu fazer essa pergunta e já vir o questionamento assim, mas será que tem mais pessoas que têm o mesmo problema que eu? É isso. Mas tu acredita que esse teu feeling, né, de perceber a tua necessidade, usar isso ao seu benefício, já era algo teu já desde criança, quando você olhou aqueles ovos de marreco e já pensou em empreender? Já acha que era teu ou isso foi construído? Isso já é meu. Eu vejo que foi assim, de forma muito intuitiva, Victor. E isso vai muito também do nosso tipo de personalidade, tá? Depois o autoconhecimento, ele me explicou que tem tipos de personalidade que eles têm uma mente mais inovadora. Eles conseguem acessar uma criatividade maior, eles conseguem visualizar algo que nem todos conseguem ver com tanta facilidade. Então, eu não busquei estudar mercado, fazer um plano de negócios, fazer toda uma pesquisa para ter essa ideia. Não, isso surgiu de forma muito fluida. Por isso que eu atribuo mais a questão de... É algo natural. A gente estava conversando isso no carro. Não tá? Engraçado. Algo parecido com isso, né? Sim, que é isso que a gente vive falando, né, cara? Tipo assim, a gente usa o que você acabou de falar agora, essa intuição, tudo... para outros ramos da vida que geralmente eu mais faço hoje, que é na internet. Sim. Entendeu? Eu uso alguma parte de intuição minha para tentar fazer alguma coisa na internet, que é inovadora para mim. Isso, a nossa conversa diária é meio assim... Irmão, o que você está fazendo? Daí ele fala para mim, Sandro, eu faço assim, assim, assim. Falei, irmão... Que na minha opinião... Que na minha opinião dá certo. Daí, tipo... ele só não tem opinião. Ele prova que realmente aquilo que ele estava falando faz sentido. Que legal. Entendeu? Sim. E isso é muito incrível. E exatamente o que você falou agora, sabe? É intuitivo. Você aconteceu na sua vida, você usou uma necessidade que você estava tendo ali de tempo, talvez, de conciliar para ter a sua alimentação saudável. Você utilizou isso como um benefício, uma oportunidade para a tua vida, né? Foi bem criativo. Sim, né? Foi uma ideia bem criativa. E eu fico me perguntando assim, como é que foi o processo, né? Você estava na situação de ter saído do Brighton e ingressar nesse seu ramo alimentício que você tem hoje, mas qual foi o período, assim? Como é que foi? Foi muito automático, porque a partir do momento que eu recebi o aviso que eu ia sair da empresa, eu ia ficar mais um mês. Eles deram esses 30 dias de aviso. E dentro desse um mês... eu tive a ideia, eu já comecei a procurar as embalagens. E vocês pensam que há 10 anos atrás, lá em 2013, o ramo de alimentação saudável não é o que era hoje. Não existia. Por isso, sim, que eu acredito muito nessa intuição, nesse acesso a essa criatividade, porque não existia nada de empresas estruturadas da mesma forma que a Anabolic. Nessa forma de atendimento não havia nada aqui na região. Quando eu fui pesquisar, eu vi que tinha uma empresa em Florianópolis, outra em Balneário, mas exatamente nesse formato não tinha nada. Então, nós não tínhamos como modelar.
negócio não tinha pronto. Como olhar para uma situação que já acontecia e falar assim, beleza, vamos trazer para a gente vamos fazer desse jeito, porque desse jeito está dando certo na outra empresa que está fazendo. Não tinha outra empresa. Nós éramos a única empresa. Então, pensa que... E há 10 anos atrás, a alimentação saudável, ela não era tão procurada quanto ela é hoje. Sim, não né? tinha Falava em alimentação saudável, não havia interesse por muitas pessoas. Sim. Na minha visão, assim, há 10 anos atrás, a alimentação saudável era frango e batata doce. Exatamente. Cara, o pessoal achava que era... Tipo, eu tô de idade 23, só que treinava, 32, né? Eu treinava, eu comecei a treinar, não aparece, tá? Mas desde os 19 anos. Eu sei que não tá aparente, mas desde os 19 anos. Vai, para, daquele jeito. Mas assim, tipo, normalmente era isso. Eu lembro de... Conversava com meus brothers e falava assim, irmão, e aí? E que é bom? Cara, frango e batata doce. Exato, era só isso. E era só isso que tinha. Só. E na minha cabeça... Que é bom, né? Mas não é somente isso, né? Mas não é suculento, né, irmão? É diferente. É bom. Não, tem que experimentar o nosso. Não, é isso que tá, porque daí eu já experimentei. Aí que tem diferença, entendeu? O Jorge trazia em casa e eu falava, meu irmão, como consegue fazer uma parada tão boa, cara? Porque, tipo assim, pelo que o alimento é, que é aquela coisa, tipo assim, com certeza algo mais... com mais sal, com mais tempero, com tudo mais, ele te dá um sabor diferente. Por exemplo, tu vai comer uma pizza. Claro que ela vai ser bem suculenta. Porque tem muita gordura, coisa ali. exatamente. Sim, e trazer, de verdade, eu tô sendo sincero, ele trazia pra mim, eu falei, cara, como que pode ser um alimento tão saudável e ser tão suculento, cara? E isso é impressionante, cara. Isso é impressionante. Eu falo, ele trazia um com limão siciliano. O limão siciliano. Esse é um dos queridinhos. Não, né? é incrível, bro, o gosto, brother. Não, mas o que mais me impressiona, assim, de vocês, assim, que é tua intuição e a do Anderson, também seu esposo, é a sacada, cara. Porque assim, ó, beleza, hoje, 10 anos depois, o ramo alimentício de comida saudável hoje está em alta, assim, mas naquele tempo não tinha, né, essa base para você se comparar às outras marcas. Eu falo, tipo assim, você olhar para aquilo e falar, velho, isso aqui isso, isso aqui vai dar certo, sabe? Porque, tipo, quando você tem algo que já acontece sempre, você tem uma métrica que tu olha e fala, cara, tem gente fazendo isso aqui. Tem um caminho já, né? Isso, porque existe uma métrica. Agora, você olhar para algo que não existe, entendeu? E você fala, não... Se a gente criar, né? Criar. E fazer isso é incrível, né? Como o Anderson fala, era só mato. Naquela época era só mato e a gente precisava ir abrindo o caminho. Então, até era engraçado porque na questão depois da vigilância sanitária, para fazer todo a estrutura né, da empresa, dentro dos moldes, até eles também tinham um pouquinho de dificuldade, porque como eles não tinham nenhuma outra empresa ainda para se basear, não havia todo um processo já escrito, a gente precisou criar isso juntos. Eles foram lá, eu pensei, gente, é isso. Tem que fazer assim. Vamos aprender junto. Uma forma que vai dar certo aqui para deixar organizado pra gente. A gente sabe como funciona na outra forma, de outro ramo, que também é alimentício, mas não é baseado nisso aqui. E vamos ver o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Mais ou menos assim. Exatamente, ver como é que vamos estruturar para ficar dentro daquilo que precisa ser a qualidade do processo, né? Mas foi assim, foi um trabalho de todo mundo se descobrir juntos. Sim, mas no começo, assim, quando você teve a ideia de criar, você já estruturou tudo assim ou foi passo a passo? Então vamos lá, olha só. Porque como é que foi o começo? Isso, que daí então, dentro desses 30 dias que eu tive, eu já comecei a pensar no nome. E o nome também foi algo assim muito fluido, porque eu comecei, vamos lá, vou trabalhar com a comida saudável. Então, eu desejo que essa comida ela proporcione um estado de anabolismo para o corpo, que é quando a musculatura ela tem um ambiente favorável para crescer, é um estado de anabolismo que o nosso corpo está. Então, essa comida tem que ser uma comida anabólica. Então, comida anabólica. Comida. Se fosse em inglês, né? Food, anabólico. E daí foi, de repente, ver assim, anabolic foods. Fluiu. Anabolic Foods, é isso. Sim, e daí no começo foi Anabolic Foods. Depois, mais tarde, o Anderson entrou e sugeriu tirar o S, ficou só Anabolic Food. Mas veio assim, então, o nome nesses 30 dias eu já recebi. Eu já comecei a imaginar elas dentro de um potinho plástico, fui comprar os potinhos, comecei a falar com o pessoal na academia para ver o que eles achavam, se para eles seria algo interessante. As pessoas que eu falei gostariam de ter. Fui lá e produzi a primeira refeição. E adivinha qual que era a primeira refeição?
Primeiro prato? Era frango e batata. doce. Obviamente. Não tinha como ser outro. Sim, mas é porque era o que era mais consumido. Era o que era mais consumido na época, né? Exato, porque acreditava que era só isso, né? Sim. E uma coisa muito legal, assim, é de que daí, quando eu comecei a produzir, eu convidei uma pessoa para me ajudar na produção dos pratos, porque eu não tinha muitos talentos culinários, hoje eu tenho, mas naquela época não tinha. Então, eu busquei uma pessoa para me auxiliar a produzir as refeições e comecei a entregar. E entregava, tipo, eu pegava minha motinha, eu colocava as refeições. Naquele tempo não tinha o Instagram, não tinha o Facebook. O Facebook, eu acho que era naquela época. A gente vendia pelo Face. 2013, exato. A gente vendia pelo bombava, MSN, lá pelo Messenger. Olha como as coisas mudam, né? E pegava minha motinha e ia nas academias, principalmente, entregar. E como naquela época não tinha essa comparação entre uma refeição de uma empresa e de outra, do jeito que eu produzia a minha, estava bom para as pessoas. Então, eu lembro do sabor lá no começo. Nossa, aquele frango era sequinho, aquele molho era nada a ver. A comida não era nem comparada o sabor como ela é hoje. Mas como eu não tinha esse comparativo, todo mundo achava assim, não, para mim crescer, para mim emagrecer, eu preciso disso mesmo. Então, isso, não, vai. Então, eu acredito que isso me ajudou a ir vendendo. E, de repente, eu comecei a vender 5 refeições por dia, 10 refeições por dia, 20 refeições por dia, já tá dando um trabalho já tá andando, maior. Né? Eu sinto, eu comecei em setembro de 2013, e daí em janeiro de 2014 eu pensei, vou precisar de ajuda. Porque a minha parte é mais administrativa, comercial, vendas e tudo mais. Eu preciso de alguém para me auxiliar nessa produção. E daí eu lembrei só veio assim também de forma muito intuitiva, uma amiga minha que trabalhava comigo no Brighton, que é a Sandra. Aí cheguei ela para conversar, falei, Sandra, eu comecei uma empresa, a gente está produzindo 30 refeições por dia, eu estou precisando de ajuda e eu queria te convidar então para ser minha sócia, e a gente divide a empresa e a minha proposta é isso, só que eu não posso te prometer nenhum retorno financeiro, a gente vai ter que construir isso juntas. E assim, porque naquela época ainda o fluxo de caixa não estava alto. Demorou. Exatamente. Era tipo, você 100% acreditando assim, gente, total. Isso aqui tem chance vai dar certo. certeza. Nunca duvidei. Nunca Sim. questionei assim, será que vai dar, será que não vai? Não, é aquela certeza. Na minha cabeça eu visualizei, estava sentindo essa guiança, falei, não, isso. Cara, isso é impressionante, sabe, Kathleen? Porque isso aqui é fruto disso aqui que ele fala. Ele fala assim, cara, isso vai dar certo. Ele fala assim, não, vai dar certo. Fica tranquilo, vai dar certo, eu tenho certeza do que eu tô falando. Tipo assim, a gente trabalha com essa visão, tipo, de... Sim, eu sei que tudo... Eu tenho certeza que contigo também foi isso. Né? Dificuldade, existe um investimento, existe uma dedicação 100% sua ali naquele processo. E, com certeza, teve gastos, teve... Né? Todo o projeto existe um momento de maturação, né? Os perrengues, né? Os perrengues normais. Os desafios. Mas é aquela questão, tipo, de você realmente ter certeza que aquilo ali ia funcionar. Vai dar certo. Ter a certeza. É engraçado, o Focus é muito isso pra gente, né, brother? Sim, muito, demais. Toda vez que a gente tá vindo pra cá, pra Joinville, assim, gravar, é bem que nem você tá falando, assim, o começo de você entregar ali de moto, né? É assim também, a gente grava o episódio aqui, a gente tem um sonho de fazer ao vivo, isso daqui, fazer diário, e vai acontecer. E, tipo, a gente vai fazer todo mundo à nossa volta acreditar nesse projeto, entendeu? A gente vai influenciar todo mundo, porque a gente tem a certeza disso. Né? Que vai dar certo. E é a mesma certeza que você teve no começo, você, né, correu muito atrás. Só que a ideia era que a gente não fosse crescer muito, porque Sandra e eu queríamos que a empresa ficasse mais tranquila, menorzinha, para a gente não se incomodar tanto. Outra crença, olha aí. A gente acreditava que quanto mais a empresa crescia, mais incomodação a gente tinha, e menos tempo a gente ia ter. Então, a gente não queria passar por isso. E daí ficou. Só que nesse tempo, já desde quando a Anabolic era lá em casa, né, eu comecei a ficar com o Anderson. E ele foi acompanhando todo esse início, toda essa trajetória na época. Isso foi em que ano? Isso daí a gente começou em 2014. 2014, né? Isso. E aí, ele trabalhava na VEG, e quando a gente estava na Frangos e Fritas, estava vendendo legal, só que só Jaraguá do Sul, Guaramirim, Xereder, só aqui os arredores, né?
E aí um dia ele chegou para mim e falou, olha, eu vejo potencial para a gente poder expandir a Anabolic para o litoral também, vender as refeições em Itajaí, em Balneário Camboriú, e eu poderia fazer essa parte de comprar de vocês as refeições e tá entregando as refeições lá. E aí eu pensei, legal, pode, né, pode dar certo. Senti assim, a intuição, né, vibrou de novo de que é esse o caminho. E a partir do momento que a gente passou a vender nessas demais regiões, aí foi muito rápido a expansão. Que bom. Aí começou a crescer, nisso a gente já chegou com um representante em Joinville também, que já deu mais uma boa expandida, aí foi para outras cidades vizinhas, que aí, de repente, a Anabolic chegou em todo o norte de Santa Catarina. Aquilo que começou com 5 refeições, hoje produz mais de 1.000 refeições por dia. Por dia? Muita por dia. Caraca, então, muita coisa. Aquele negócio que começou lá com 2 pessoas, hoje tem 23 pessoas na equipe. Então, a gente foi, assim, teve, nesses 10 anos, teve uma expansão muito linda, assim, muito admirável. E essa parte do Anderson ter entrado e ter dado esse ponto de visão também mudou toda essa estrutura, né? Totalmente, porque assim, ele veio com uma visão mais ampla, bem mais ampla daquilo que a gente tinha. Que se dependesse da gente, ia ficar ali. E é incrível, porque daí depois, ele entrou em 2015 ali, e acho que deu uns 2 anos até ele entrar como sócio. E porque a participação dele foi fundamental nesse crescimento todo, e as nossas personalidades, nós 3, elas se complementam demais. Então, cada um tem o seu jeitinho. Então, a Sandra, a personalidade dela, as habilidades dela são perfeitas para a parte produtiva, né? Onde ela consegue organizar toda a produção, todo o gerenciamento ali da produção das refeições, parte de compras com ela, RH. Eu cuido mais da parte administrativa, financeira, parte de marketing. Então, minhas habilidades também vão mais de encontro com isso. E o Anderson é extremamente comercial, assim, extremamente estratégico. Ele tem essa visão muito mais ampla e essa garra de que, não, vamos crescer, vamos lá, vamos entrar em ação. Isso é muito importante, vamos fazer, né? muito. Então, a gente se complementa muito. Sim. Esses pilares estão muito bem definidos. Muito. Né? E essa acho que é a parte mais importante, não, né? Eu acredito muito nisso, que, tipo assim, quando você tem quando está muito pré-estabelecido, cada um faz uma determinada função, tipo, o tamanho, a possibilidade de crescimento é muito maior, porque tá todo mundo certo. Ó, então eu sei que isso que eu tenho que fazer, então eu vou tomar frente disso aqui. A máquina tá bem alinhada, né? Muito. Exatamente isso, né? É como se fosse uma engrenagem, né? Isso, de uma máquina, exatamente. E ter, assim, um profundo respeito, uma profunda conexão. Então, nós temos, assim, um relacionamento que transcende muito só a sociedade. Então, somos verdadeiros amigos, assim, e ter essa conexão, esse relacionamento faz com que as coisas só se potencializem, né? Só cresçam cada vez mais. Eu acho que muito de essa criação, né, do nada, criar algo relevante hoje, passar um tempo a Kathleen, o Anderson ver para trás, olhar para trás e falar, poxa, a gente criou algo relevante aqui. E hoje eu estava falando para algumas pessoas que a Kathleen ia estar aqui com a gente, parceiro. E eu falei, a Kathleen, da Anabolic, todo mundo já sabe de quem eu tô falando. A Anabolic já é muito conhecida na nossa região, né? Tem em quantas cidades vocês vendem já, assim, tipo, mais ou menos? Em mais 35 cidades. Então, aqui na nossa região é muito forte a marca. Muito forte, né? muito forte. Vocês conseguiram essa trabalhava na época no consolidação. hospital, ali na parte do SND, a gente recebia de vocês lá. Olha, que legal. Agora, tipo, eu acho que foi nesse ano, não sei, uns 2 meses para trás, 3 meses para trás, que daí a gente começou a ter um sistema diferente quando eu estava no hospital, um sistema diferente de refeições que não era só a nossa refeição, era uma refeição mais nutritiva, por exemplo. Legal. Não que lá no hospital não tenha, mas assim, mais focada para esse lado, sabe? Um pouco mais... como posso dizer, ser anabólico mesmo. Eu não sei qual que foi o intuito, mas eu sei que foi por esse processo, porque tinha gente que não se acostumava com a alimentação, não se acostumava talvez com o tempero que o hospital fornecia, e a gente começou a fornecer isso para os quartos e tudo mais. E daí foi pra gente lá, a gente recebia a anabólica. O Sandro eu trabalhava no SND lá do hospital. Jaraguá, né? A gente recebia isso aqui, a gente estocava lá e, cara, e era assim, eu entrava ali, dava uns dias, saía. Aí montaram até um agora, a última vez que eles estavam comentando, que eles estavam com intenção de montar um lá na parte do refeitório, lá embaixo, na verdade, nas cantinas, de trazer
lá para poder bater para vender. Que eles estavam com ideia, o hospital estava com ideia de fazer isso. É o hospital... O Jaraguá. O Jaraguá? Ah, tá. No São José nós temos, né? E eles estavam no Jaraguá e também estavam com essa ideia, porque eles viram que legal. estava começando a ter uma saída legal. Assim, cara, acho que era muito interessante a gente ter, que daí já era um outro sistema que já não era a minha parte, mas estava com intenção de ter, porque tinha uma saída boa. Porque tem tudo a ver, né? A alimentação saudável ela é fundamental para a questão da saúde, fundamental. Uma pergunta que eu tenho assim para a Kathleen, para o Anderson, vocês hoje fornecem um serviço que traz qualidade de vida para as pessoas, né? Muito. E não é somente pelo dinheiro, não é somente, claro que isso envolve, é muito importante, Claro, muito importante. mas você saber que as pessoas estão se alimentando bem, né? Não é só fazer academia, não é só ir lá e puxar ferro, tem que ter uma alimentação saudável e você hoje fornece isso para as pessoas, isso deve ser muito gratificante, né? Muito, 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 Vitor. Quando a gente traz a consciência do nosso papel dentro da sociedade, levando essa missão de levar a alimentação saudável, de mostrar a alimentação saudável para muitas pessoas que antes talvez não conheceriam, porque eu vejo que a Anabolic ela fez muito essa mudança de mentalidade, ela fez muitas pessoas quebrarem muita resistência quanto à alimentação saudável. Porque preconceito, né? Um super preconceito, porque um preconceito que era comida saudável é ruim, comida saudável é sem gosto. Hoje, quantos e quantos elogios que a gente recebe de que, meu Deus, eu comi, eu me surpreendi, lembro o sabor do gostinho da comida da minha mãe. Olha só. Interessante. Então, a gente veio quebrando essa crença de que a alimentação saudável é ruim. A alimentação saudável é muito caro. Não é. Se você realmente colocar na ponta do lápis, se você comprar todos os produtos, né, ir no mercado, o tempo de produção, colocar na ponta do lápis quanto que vai custar, comprar a refeição pronta pode ser um custo-benefício muito maior, porque olha quanto tempo. Se você vai produzir uma refeição, uns 40 minutos no mínimo, mais o tanto de louça que você tem para lavar depois, 1 hora. Uma refeição tem pronto 5 minutos, então quanto que vale o teu tempo, né? Não, o custo-benefício é exatamente isso. Quando você muito. pega um pacote lá que a gente já pegou, um pacote fechado de quantidade, é prático. É prático demais. Você tá ali... Ainda mais no dia a dia corrido. Cara, é muito Exatamente. prático, muito prático. E é aquela questão de qualidade de alimentos. Verdade, Kathleen, é muito bom. Eu tô falando por experiência de comer, cara. Assim, irmão, é uma coisa assim, ó, impressionante que eu falei, cara, eu sempre fui um cara meio assim pra comida mais... Dá pra ver, né? Eu não era um cara muito fã de comida saudável. Mas realmente, cara, a Anabolic traz uma qualidade de gosto do que é uma comida feita em casa, irmão. Isso é impressionante. É impressionante isso aí. Então eu vou te deixar mais feliz agora, porque a gente trouxe uns kitzinhos pra vocês. Então Olha, depois entregar, ó. Viu, ó? Só porque tá elogiando muito. Mais, tá vendo? Aí sim. Coisa boa, cara. Olha. Aí sim, a gente vai provar uma a alimentação... gente já vão ter a janta garantida. Olha, coisa boa. Ah, que delícia. Bom demais. Não, mas isso da alimentação saudável tem outro ponto também que eu acho importante, que o pessoal que está assistindo não é só para quem faz academia, não, né? Tem isso, porque eu vou comprar a Anabolic, comprar uma marmita, é marmita que fala? Refeição, a gente chama. Comprar uma refeição deles, mas eu não vou comprar porque eu não estou treinando. Não, mas acho que é mais importante do que treinar é a alimentação. Sim. Né? Eu acho que são duas coisas que andam junto, né? Mas normalmente se você treina e não se alimenta bem, o resultado não vem. Se você não se alimenta bem e não treina, também não tem um bom resultado. Porém, quando você, né, eu vejo assim, quando você consegue conciliar os dois e ter um bom alimento, cara, na hora que você treina, ele te dá uma resposta maior, né? Você tem esse alimento aqui, aí você vai treinar, tipo, né, aquele alimento pega e te dá uma resposta melhor no teu treino. Mas assim, um exemplo, uma pessoa que está precisando emagrecer, né? Ela tem duas opções. Ou ela, né, compra uma refeição saudável, ou ela compra uma pizza. Entendeu? Isso. Não está fazendo academia, mas o que é melhor para ela? Melhor. Entendeu? Melhor. Sim. Nesse ponto é exatamente isso. É isso que vocês entregam também, né? Muito. E assim, como você falou, nem só pessoas que buscam o emagrecimento, a musculação, o ganho de massa. A alimentação saudável é para a vida, é para a manutenção da tua saúde, da tua qualidade de vida, para regular os teus hormônios, para a tua disposição, para tudo, para o teu sistema imunológico. Então, assim, quando eu comecei eu tive até o privilégio de ter a alimentação saudável como base muito forte dentro da minha casa desde a infância. Assim, minha mãe sempre se preocupava muito com a alimentação saudável, então desde lá eu já comecei a cuidar da alimentação. Mas quando eu comecei na academia, eu voltei muito forte com essa questão da alimentação, e a alimentação até tinha esse objetivo de mudança física, de ter resultados. Só que depois a gente vai vendo as qualidades
que a alimentação saudável proporciona? Você vai vendo o quanto que você tem uma performance física, tem uma saúde mais fortalecida, tem todo um equilíbrio, né, corporal maior, e você vai elevando a tua consciência, você vai ver que a alimentação saudável é o teu estado natural de ser, que independente de se você almeja alguma mudança física, a alimentação saudável está sempre ali porque é uma forma de você valorizar a tua vida, valorizar o teu corpo, valorizar a tua longevidade, valorizar aquilo que você quer realmente ter como qualidade de desfrutar a tua vida, de aproveitar a vida. Então, a alimentação saudável é para todo mundo. Para todo ser vivente que respira, a alimentação saudável ela é adequada, é ideal. Aí, viu? Aulas, meu parceiro. Mas é muito isso. Mas é exatamente isso, né? Isso. E eu confesso para vocês que a minha alimentação hoje... Conta aí como que é a tua alimentação, Fala. Infelizmente é horrível. Não, é complicado. Conta aí o que você come à noite e fala para mim. Não, eu como não é comida saudável. E dá para ver porque, assim, é questão de costume também, né? A pessoa está inserida numa rotina ali de se acostumar a comer isso. Eu sei que não faz bem, só que tem que fazer essa mudança. Sim, ele tá na rotina, né, irmão? Mas agora eu vou começar a comer anabolic food. Tá vendo? Aí, ó, vai mudar. Daqui pra frente. Hoje eu fui treinar pra lembrar você, tá? Sim, eu acordei cedo, 7 horas da manhã. Eu falei, cara, eu vou pra academia. Eu não vi ninguém lá, irmão. Não, mas hoje eu não fui. Eu vou. Mas isso, é muito questão de você ter consciência de qual que é as tuas prioridades. Sim. Então, tua prioridade é a tua saúde. Se está seguindo uma alimentação que não é saudável, então é porque o valor da saúde não está sendo tão priorizado. Né? Então, assim, precisa ter mais consciência. O que é importante para mim? Você tem 3 filhos? 3. 3, né? Então, assim, né? Para ter disposição, para acompanhar eles durante uma longa trajetória de vida, precisa ter. E essa mudança tem que ser feita agora. Exatamente. Eu tô com mais de 30 já. Tá na melhor, tá na hora certa. E quem tem filhos tem uma responsabilidade maior, porque aquilo que você come dentro de casa é espelho para o que eles vão se alimentar depois. Isso, então, faz todo assim, sentido. espero ter plantado mais consciência. Porque, assim, um exemplo, né? A minha irmã, Mayara, você sabe disso. A minha irmã e o meu cunhado, eles tinham, há um tempo atrás, um negócio de dog mesmo, assim, sabe? Prensado e tudo mais. E por ter esse costume de sempre ter assim, as crianças se cresceram sempre tendo lanche em casa, tendo coca em casa, e sempre foi assim. E daí, quando aconteceu de eles terem mudado, teve um problema familiar da família do meu cunhado, eles acabaram não continuando com esse processo, mas hoje, quando chega em casa, as crianças querem dog e coca. Estão acostumados com isso. Foi o modelo que elas... Não, isso, tipo, se não tiver, elas reclamam. Eu quero coca, porque é o costume, né? Você acostuma as crianças também a comer aquilo e se torna normal, natural para ver. Não, por que é diferente? Se sempre foi assim, né? Que nem a Kathleen comentou um ponto ali que eu achei interessante também, que o pessoal às vezes tem uma imagem que é mais caro, é muito mais caro a comida saudável, né? A pessoa que está assistindo, Kathleen, que tiver interesse em fazer uma compra em qualquer lugar, como é que é feito? Compra no Instagram, mas em qualquer cidade ou tem algumas cidades? Tem 35, né? Você falou, São 35 cidades atendidas. Toda a nossa central de atendimento fica direto na nossa fábrica. Então, para fazer o pedido, a gente também consegue pelo Instagram. Hoje a gente está com o nosso site operando. A gente fez recentemente o lançamento do nosso site. Está muito bonito, facilita demais na hora da compra. Isso, porque assim, o site fica muito intuitivo, fica muito fácil de você escolher as refeições, já ver o valor que dá. Quanto mais refeições compra, maior o valor de desconto. Então, quando você garante um combo de 20 refeições, você paga o preço mínimo da refeição. Então, vale muito a pena. Além das refeições, você pode estar comprando pelo site ou direto no nosso WhatsApp também. Tem opções de lanches, tem sobremesas, tem sucos, tem sopas. A gente tem tudo saudável com mais de 60 opções no nosso cardápio. Então, assim... Eu não sabia que tinha lanche. Tem a coxinha, você vai conhecer, porque tem uma coxinha para você que bom. no kitzinho que a gente separou. Exatamente. Ele vai se acostumar, ele vai acostumar. Qual que é o Instagram da Anabolic? Então tá, Anabolic Food. Anabolic Food. Anabolic.food. Sim, a gente vai deixar o link também aqui. E o site é www.anabolicfood.com.br. Ah, bacana. Vou deixar certinho Só a pessoa acessar o site ou o Instagram dá para fazer a compra, né? Exatamente. O pedido, né? Jaraguá do Sul a gente entrega com entregas diárias, aí o Litoral toda terça e sexta-feira.
quinta-feira, Joinville todas as quartas-feiras, Blumenau todas as quintas-feiras, e a gente também tem um ponto em São Bento do Sul, então se tiverem clientes, pessoas que nós escutando de São Bento do Sul, a gente tem um ponto físico em São Bento, e também pode retirar as refeições direto na nossa fábrica. Então a gente fica ali na José Emenderfer, no bairro Nova Brasília, pertinho da Stimbras. Ali passa muito movimento, então quem passa por ali pode estar retirando também as refeições direto na nossa fábrica. E lá tem quentinha também, tá? Para entrega só congelada, mas para retirar na fábrica tem refeições quentinhas no horário do meio-dia, então. Sim, já pronta para o almoço. Pronto. E um outro ponto também, Kathleen, que eu achei muito interessante, que eu e o Sandro a gente estava conversando referente a toda a trajetória da Anabolic, enfim. Mas o quanto que você estuda o autoconhecimento agora, o quanto que isso é importante hoje para você administrar junto ao Anderson Anabolic, assim, você usa isso para tua vida, eu acho, né? É impressionante. Isso eu tava muito assim, tipo, pensando, eu queria falar muito sobre isso. Ai, que legal. Porque eu acho muito interessante. A gente acompanha, eu e o Vitor, né? A gente acompanhando alguns vídeos que você posta com autoconhecimento, falo, cara, agora a mensagem, sabe? A forma de falar, sabe? Tipo, é muito do que eu assisto muito em podcast. Às vezes a gente conversa, né? Que a gente assiste algumas coisas e vê as pessoas conversando, comentando sobre esse ponto de você ter uma autorreflexão de várias coisas. Eu acho que como é que surgiu isso na sua vida? Que bom, eu também sou apaixonada por falar sobre isso. Que bom, eu amo. Como é que surgiu isso na sua vida? Assim, foi alguém que te falou ou você que foi atrás por interesse? Então lá quando eu estava com de 26 para 27 anos, a Anabolic teve esse ponto de expansão. Ela começou a crescer de uma forma muito rápida. E vocês imaginam alguém que queria ficar mais tranquila, né? Sem grandes movimentações, de repente a empresa crescendo, aumentando a responsabilidade, aumentando o número de colaboradores, aumentando os desafios, a notoriedade da empresa também cada vez maior. Então, chegou um momento em que eu percebi que eu precisava me desenvolver para dar conta daquilo que estava acontecendo, daquilo que eu ainda via que iria crescer ainda mais. Então, eu olhei para a minha autoimagem e eu percebi que eu precisava me desenvolver. Precisava desenvolver a minha mentalidade, precisava desenvolver a minha autoimagem, né, que é a ideia que cada um de nós tem sobre si mesmo. Precisava desenvolver as minhas crenças, as minhas habilidades como uma líder. Então, eu fui buscar o autoconhecimento como uma forma de me reorganizar, de me reestruturar para mim dar conta daquilo que estava acontecendo. E no autoconhecimento eu fui encontrando ferramentas, fui encontrando informações que foram me ajudando nesse processo de autotransformação, que foram me lapidando e foram mudando o meu olhar sobre mim mesma e o meu olhar sobre a vida. E é incrível e foi maravilhoso a transformação, assim, é como se a cada informação que você fosse adquirindo e fosse mudando uma crença, fosse mudando um comportamento, aquilo vai fazendo com que você vá caminhando pela vida a partir de um outro lugar, um lugar mais evoluído. E eu cheguei num momento de que eu olhei para aquilo tudo que eu estava vivendo, e daí veio muito forte essa questão da espiritualidade, da gente entender que a gente é especial e a gente está aqui vivendo uma experiência humana incrível, única. Então, eu posso aproveitar muito mais essa experiência, eu posso ser muito mais feliz, eu posso ser muito mais confiante a partir do momento que eu ir me conhecendo mais. Então, eu desejo que as pessoas também passem por isso. E aí, foi nessa jornada de autoconhecimento, nessa minha transformação, que eu encontrei o meu propósito, além da Anabolic. Aquilo que até então estava só atribuído à Anabolic, aqui é o meu lugar. Eu preciso passar isso para as pessoas também. Eu preciso compartilhar aquilo que eu estou vivenciando e do caminho que eu percorri para que outras pessoas também passem por isso. E daí foi que eu encontrei esse meu propósito de também trabalhar agora como mentora em autoconhecimento e estar propagando essas informações, essas minhas experiências para estar auxiliando as pessoas também quanto a isso. E por que é tão importante o autoconhecimento, tanto dentro da empresa, quanto dentro das nossas relações, da nossa relação com a gente mesmo? Por que é tão importante? Porque é o autoconhecimento que vai te trazer uma consciência de que quais são as tuas maiores habilidades e quais são as tuas maiores dificuldades, quais são os pontos que você precisa desenvolver. É o autoconhecimento que vai fazer você entender onde que você
performa melhor? Em qual tipo de cargo, de lugar que você vai exercer a tua função com mais facilidade, que você vai se sentir confortável quando você estiver trabalhando com aquilo. Então, o autoconhecimento ele vai te mostrar aonde que é realmente o lugar que você vai conseguir colocar aquilo que você tem de melhor. E nada na nossa vida nos deixa mais com a sensação de realização quando a gente coloca aquilo que a gente tem de talento a serviço, né, do outro. Quando a gente consegue expressar aquilo que a gente tem de melhor para as pessoas, para o mundo, e ainda ser reconhecido e receber por aquilo, isso traz para a gente uma sensação de realização imensa. E a realização leva a gente à felicidade, e o que a gente busca é da natureza humana buscar a felicidade. Então, eu vejo muito isso. O autoconhecimento, ele te conduz para um caminho onde você consegue trazer tudo que você tem de melhor à tona, expressar isso e alcançar uma vida mais realizada e mais feliz. Então, olha a importância que isso tem, né? Sim, não, interessante. Caramba. Esse assunto que de verdade me engana, eu fico aqui pensando, ouvindo a Caroline falar, falo, meu, é isso, irmão. Eu conversei isso, na semana passada com a Noeli, que é sua amiga, né? Muito. E ela me falou o quanto é importante para ela também, né, o autoconhecimento, e eu vejo que quando uma pessoa fala sobre isso, sobre esse assunto comigo, me gera muito interesse. Legal. Porque eu acho um assunto muito interessante, né? Muito. E tu comentou também que você está numa fase, depois do autoconhecimento que você vem estudando, você está transmitindo para outras pessoas. Exato. Você faz isso através de uma mentoria, que as pessoas conseguem, tem que ser presencial, como é que é feito para poder também ter esse acesso, né? Ter esse acesso, né? Legal. Porque é interessante, tipo assim, a gente estava falando dos vídeos que você faz, falando sobre autoconhecimento, de você ter uma percepção melhor. Realmente, eu escuto aquilo e falo, cara, faz muito sentido. Né? Exatamente isso. A gente tem que ter essa percepção, esse olhar. E às vezes a gente não consegue, porque quando você está numa vida totalmente fechada naquilo que você acredita, você não consegue ter um olhar com uma outra perspectiva, sabe? Eu acredito que o autoconhecimento, ele te traz essa... igual ela falou sobre as qualidades ali. Você olhar, você consegue olhar para uma outra perspectiva. Tu olha para aquela situação, você agora olha com um outro olhar sobre tudo isso. Aí você consegue... caminhar conforme aquilo que faz mais sentido para você, porque daí você, cara, é isso aqui que eu sou bom, isso aqui eu não sou tão bom. Às vezes a gente conversa, eu e o Victor, sobre isso, sabe? Tipo, eu falo, irmão, tu tem uma facilidade tão boa de se comunicar com as pessoas, no teu Instagram principalmente, as pessoas se conectam com tanta facilidade contigo e parece que tu nasceu para isso, irmão. Parece que tu tem uma forma, um formato que as pessoas olham aqui e falam, faz sentido para mim assistir esse tipo de nicho, por exemplo. E eu falo para ele, cara, eu me sinto um pouco desconfortável. Principalmente para gravar alguma coisa no Instagram, assim, postar alguma coisa no Instagram, eu sinto um pouco confortável. Mas eu cantava, então para mim cantar era muito mais fácil. Se eu gravar um vídeo cantando. Já eu não consigo cantar. Entendeu? Tipo, olha aí, que legal. Jeito pra isso, sabe? Eu falo para ele, cara, é diferente porque, tipo assim, a gente se comunica igual, sabe? Tem uma comunicação com as pessoas que estão assistindo, porém, a tua comunicação é diferente da minha. Tu se sente muito mais à vontade fazendo isso aqui e eu não me sinto tão à vontade de fazer, apesar de eu gostar de fazer. Sim. Porém, se for me cantar, eu me sinto muito à vontade. E ele fala, eu gosto de cantar. Mas ele não se sente à vontade. Olha só. Né? É impressionante isso. Não é uma qualidade minha. Sabe? Mas ter esse olhar com outra perspectiva, eu acho que é muito importante, né? Eu não sei se o autoconhecimento é assim, eu tô falando assim, da experiência que eu tô vendo, entendeu? Eu não sei. A gente tá comentando o que a gente tá vivendo, não que a gente sabe do que é, porque realmente a gente não tem noção nenhuma. Não, mas é justamente isso, é você saber identificar naquilo que você faz de uma forma muito leve, muito fluida, e aquilo que você tem dificuldade. Só que se você tem uma dificuldade, ou pode ser realmente porque aquilo não está muito alinhado com o que você tem de talento, mas também pode ser que existe algum bloqueio aí, existe alguma insegurança. Essa insegurança está relacionada ao quê? A uma experiência do passado, a alguém que veio e te falou que você não era bom nisso e você tomou aquilo como uma verdade e acreditou naquilo, então eu não sou bom nisso. Por isso que cada vez que, por exemplo, vai falar na rede social, sente aquele desconforto. Então, o autoconhecimento também ele vai te auxiliar a entender de onde que vem esse desconforto. Porque não tem nada que a gente não consiga se desenvolver, que a gente não consiga fazer. A gente só precisa realmente, muitas vezes, treinar, muitas vezes entender o porquê que a gente sente esse bloqueio. E só você de entender o porquê que você sente esse bloqueio, é uma crença, é uma experiência,
aquilo se dissolve e depois fica mais leve. Então, fica também a sugestão. Talvez a gente pode se aprofundar, Pra entender um pouco o que é isso. Tem alguma coisa aí que lá no eu acho que realmente é isso. Eu acho que o que Aham. você tá falando, tipo assim, talvez esse seja realmente um É. bloqueio. Eu não encontrei ainda o que me bloqueou pra isso. Mas realmente pode ser um bloqueio. Sim, provavelmente, né? Não, porque eu falo, tipo assim, eu não tenho muita facilidade, por exemplo, fazer conversar no Focus, por exemplo. É Tem super 3 leve. câmeras gravando. E é E super pra leve. mim, Que bem legal. eu falo assim, tranquilo. eu amo fazer isso aqui. Tipo, eu falo pro Vitor direto assim, cara, eu passo a minha vida inteira fazendo isso, irmão. Porque eu Sim. gosto de fazer isso aqui. Isso aqui é prazeroso pra mim estar aqui. Agora, se for me pegar o celular e começar a gravar, meu, tipo, dá uma Tem trava, dificuldade, sabe? tem Eu te dificuldade. entendo, eu te tipo, dá uma entendo. trava. Eu falei, ai, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Ô, Kathleen, as pessoas que estão assistindo também que tenham interesse em saber mais sobre autoconhecimento, elas entram em contato no seu Instagram? Isso, então assim, o que hoje eu estou fazendo? Porque quando eu fui buscar autoconhecimento, são 8 anos buscando autoconhecimento, e quando você fala nesse território, são muitos as fontes, os temas, vários os caminhos que vão te trazer o autoconhecimento. Então, eu fui para vários lugares, eu estudei sobre a PNL, sobre o Enneagrama. PNL é muito interessante Eu também, vi né? que teve um A gente episódio trouxe- a que gente trouxe falou, o Paulo aqui. PNL ela vai te mostrar como que a tua mente ela tá estruturada, como o teu sistema interno ele tá moldado. Então, a tua forma de pensar, a tua forma de agir, ele tá totalmente de acordo com essa mentalidade. Então, a PNL vai te ajudar a olhar para isso. É incrível, é incrível. Sim, achei muito interessante A também. gente já falou um monte de vezes assim, cara, a gente precisa fazer isso aí. A gente precisa entender algumas coisas. Eu acho que pra gente era muito interessante ter essa visão, percepção de tudo, por todos os projetos que a gente tem sonhado em fazer, a gente tá correndo atrás disso. Eu acho que era interessante, a gente conversou sobre isso Sim, já, né? muito. Muito interessante de saber, de conhecer e trazer um pouco isso pra gente, pra nossa vida, né? Total. Né? Então, são assim, a PNL, que é a questão da mentalidade, o Enneagrama, que eu sou fascinada, que é uma ferramenta de autoconhecimento baseada na tua personalidade. Então, são 9 tipos de personalidade, um diferente do outro, e você tem um tipo de personalidade que é predominante em você. Então, ele que vai determinar a tua forma de pensar, a tua forma de reagir, a tua forma de se relacionar com as pessoas, tuas questões emocionais, teus conflitos existenciais. Então, quando tu sabe o teu tipo de personalidade, tu entende muito do porquê que você é do jeito que você é. Então, olha que incrível que é isso. Então, tem o Enneagrama, tem a constelação familiar também, que traz muito esse olhar do nosso sistema familiar, nossa relação com os nossos pais, nossos antepassados. Tem a questão, a física quântica também, a espiritualidade, hipnose bem ericksoniana. Então, complexo, né? então assim, eu fui caminhando por vários territórios e o que eu fiz? Eu peguei e reuni as maiores compreensões, os maiores conhecimentos que eu tive durante esses 8 anos e estou estruturando tudo isso dentro de um curso. Então, aquilo que eu trilhei e que eu entendi que fez muita diferença na minha vida nesses 7 anos, eu compilei tudo dentro de um curso e agora eu estou fazendo a preparação desse curso. Em breve eu vou lançar ele. Que Então, legal. esse é o meu objetivo agora, é trazer para as pessoas a rota que eu percorri. Porque esse conhecimento que eu tive em 7 anos, 8 anos, uma pessoa ela pode ter de uma forma muito mais resumida, muito mais sucinta, sem precisar demandar tanta energia, porque quando você busca o autoconhecimento, é tanta informação que você fica muito perdido às vezes. E informação demais é um problema no autoconhecimento, porque o autoconhecimento não é só sobre conhecimento, mas é também sobre você se observar, compreender, olhar os teus pensamentos, se questionar, entrar num lugar de um vazio, de um silêncio interno, de um vazio interno. Então, os conhecimentos, eles vão te orientar nesse processo de você se observar, de você se compreender. Mas o autoconhecimento tem muito essa questão de estar em presença, de estar aqui no agora. Tanto que antes, quando a gente começou, antes da gente começar, a gente fez uma prática de presença e uma oração, né? Então, eu trouxe todas as partes nossas que estavam espalhadas por aí para esse lugar, para a gente realmente estar presente. Porque quando a gente está íntegros no lugar onde nós estamos, com todas as nossas partes aqui, a nossa consciência ela é diferente. A gente se vê de um lugar diferente. Então, o autoconhecimento ele tem muito isso. Você voltar para si, voltar para o corpo, voltar para o aqui e para o agora. Então, essa jornada de autoconhecimento, ela exige isso. Exige você ter uma boa base de conhecimento, mas exige também você estar mais presença. E é isso que eu busco hoje nas minhas redes sociais trazer.
Mostrar o quanto que é importante. Gente, a Muito gente precisa parar para se autoestudar. Nós somos a pessoa mais importante da nossa vida. A gente leva a gente para tudo quanto é lugar. Então, como não ter um bom relacionamento com nós mesmos? Né? Quantos de nós têm um relacionamento abusivo com nós mesmos? É um crítico interno, é vozes de insegurança, é uma voz que nos coloca em dúvida se a gente merece, se a gente é capaz, é uma voz falando que a gente não é inteligente, de que a gente não é bonito o suficiente, de que a gente sempre está faltando alguma coisa. Então, assim, o autoconhecimento vai te ajudar a lidar com essas vozes, a lidar com essas partes, para que você possa cada vez mais enxergar o teu valor, enxergar a tua autenticidade. Tu tem alguém que conhece que é mais ou menos assim, não? Eu já olhei para você e pensei, não, eu acho que ele conhece alguém que é mais ou menos assim. Não, mas acho que todo mundo, parceiro, não só você. Acho que... Você estava falando assim, parece que tu estava me descrevendo assim. Caramba, porque nem tu comentou ali sobre as postagens, né? O Sandro é um cara que, se ele pega um celular e grava, ele não posta, ele revê, não tá legal, não tá legal, não é assim. A questão da confiança, né? Isso, tipo assim, eu sinto dá pra trabalhar isso, né? Eu sinto que às vezes, tipo, não tá tão bom, cara. E eu sou... É aquela questão, eu sou crítico, muito né? crítico. Eu sei disso. Eu tenho a real certeza disso. Eu entendo que eu sou assim. Eu sou um cara que sou muito crítico com muitas coisas, porque eu sou... Até que eu falo assim, cara, eu sou um cara muito sistemático. Sou muito sistemático. E chega a ser ruim ser assim. Porque tem coisas que eu acabo deixando de fazer por causa de ser sistemático. Porque eu olho e falo, cara, não é assim. Não tá legal dessa forma. Não é... Como eu posso dizer, tipo, por exemplo, quando eu comecei a cantar quando era mais novo. Cara, eu ficava em cima até conseguir aprender a fazer certo. E se eu não fizesse certo, eu não mostrava pra ninguém que eu tava fazendo. Porque eu queria fazer certo. Até quando eu aprendi a fazer. E quando eu aprendi a fazer, eu postei pra uma pessoa. Uma pessoa gostou, eu falei, legal, então eu já sei fazer isso aqui. Mas o bacana também é que o que a Kathleen tá contando pra gente sobre autoconhecimento, que não é só contigo, cara. Tem muitas pessoas que também têm essas crenças limitantes, né? Falta de confiança, todas essas dificuldades. E isso pode ser melhorado. Cara, né? impressionante. E que nem ela comentou do curso ali, que eu acho interessante também. Ela teve um processo... Foi de 8 anos, você falou? 8 anos. Ela conseguiu fazer todo esse processo que era longo, né? Ela conseguiu fazer um compilado, né? Das melhores coisas. Isso é impressionante, cara. E a pessoa que vai adquirir isso, vai adquirir esse conhecimento, cara, vai ser mais fácil do que o processo que ela teve. Muito. Né? Isso é impressionante. Bem isso. Isso é uma coisa muito incrível, sabe? O que você está passando, porque aquela coisa que o Vitor, a gente tem muito essa questão de ele entender algumas coisas e ele me passa, ele olha, eu acho que é assim. Aí mas é muita coisa errada também que eu falo, mas tem coisas que ele pergunta pra mim, que ele acha, eu falo, não, acho que é isso aqui. E a gente se compreende, sabe, essa questão. Mas é aquela coisa, a gente vivenciando isso e procurando acertar, sabe? Agora, tu ter alguém direcionando a melhor forma, porque, por exemplo, tu, Kathleen, tudo que tu descobriu nesse tempo todo foi algo que foi você. Exatamente. Aquela coisa, as mesmas coisas que você e o Anderson anabólico, vocês desmembraram tudo pra poder ser, né, ter o nome que vocês têm hoje, ter a relevância que vocês têm hoje nesse ramo, vocês tiveram que desmembrar tudo. E essa coisa aconteceu contigo também no autoconhecimento. Total. Tu teve que desmembrar tudo para hoje tu conseguir entregar um ótimo produto que as pessoas que têm um pouco de medo, esses receios, achar uma forma de uma solução. Mas, cara, existe uma forma de solucionar esses problemas. E hoje você vai trazer, cara, impressionante isso aqui, cara. Tem previsão para esse curso? Vai ser em junho. Junho. Agora já? Eu tô no processo de pré-lançamento. Então, Legal. de junho ele vai estar disponível. Eu acho que tem gente que vai precisar desse curso, irmão. Assim, gente, assim, modéstia à parte, assim, eu acredito que em questão de densidade de conteúdos, de informações diferentes, então são 7 módulos de várias áreas, eu realmente, é um curso que eu estou fazendo há 7 anos, porque eu revisitei livros, revisitei minhas anotações, revi vídeos para trazer essas informações de uma forma mais profunda, e eu acredito, assim, que seja o curso de autoconhecimento mais amplo que eu já encontrei. Não encontrei nada disponível assim. Então, nesse é uma nível, bela assim. É uma bela rota, assim. Olha Modéstia só, à parte, ele tá lindo demais. Esse curso. Não, ele tá lindo demais. Eu acredito de verdade. E ele vai, desde lá de você entender a tua mentalidade, entender esse mundo quântico, entender o teu sistema familiar, entender a tua personalidade. Tem a parte da espiritualidade também, que é o último módulo, que daí a gente vai para um olhar mais elevado. Então, sem dúvidas,
o nível de consciência de quando você começa até quando você termina, ele se eleva muito. Então, é isso que a gente deseja, cada vez mais elevar o nosso nível de consciência, que é elevar a percepção que a gente tem sobre quem que a gente é. Porque o que nós acreditamos como quem nós somos é o que constrói a nossa realidade. Toda escolha que você faz na sua vida é baseada na ideia que você tem sobre si mesmo. Então, se você tem uma ideia sobre si mesmo muito limitada, muito insegura, que não é bom o suficiente, as suas escolhas vão ser de acordo com isso. Então, o autoconhecimento vai te mostrar, não, olha aqui, olha que potencial que tu tem dentro de si. Olha a tua autenticidade, o quão poderosa que é. E você acessando isso, a realidade que você vai construir na tua vida, ela vai ser muito mais elevada. Então, o autoconhecimento, ele vai te conduzindo a essa elevação. Eu tenho certeza que esse curso vai ajudar muitas pessoas. Ai, amém. Vai alcançar muitas pessoas. certeza. É o que a gente deseja a você. E também, a gente tem um tempo aqui, né, parceiro? Triste. Chegou a parte mais triste da noite, aqui, irmão. E eu queria agora dar o... Meu, cara, olha só. Okay. Não, é assim, ó, esse assunto é um assunto que dá pra abordar, a gente fica mais de 10 mas horas futuramente, conversando. quando a gente tá falando com o Thiago, todo episódio a gente fala isso, né? Que a gente já tá vendo já com o Thiago, pra gente aumentar esse tempo também. Porque pra fazer gente... mais, fazer umas 3 horas de podcast. Isso, pra gente poder fazer conversar sobre tudo, entendeu? Trazer até o Anderson aqui pra sentar com nós, conversar um pouco também. Não, porque realmente é muito conteúdo, né? Bastante coisa, anabolic, o autoconhecimento, a trajetória da Kathleen. Então, tem muita coisa que a gente quer abordar, Kathleen, assim, a gente realmente espera que no futuro a gente consiga, né, fechar com você, para você vir aqui conversar mais um pouco com toda certeza. Para poder contar um pouco mais sobre do curso, desse autoconhecimento que realmente isso me fascina, irmão. É uma coisa impressionante isso. Né? Mas uma coisa que eu fiquei bem curiosa para saber o tipo de personalidade de vocês dois, porque eu já imagino, mas eu vou mandar um teste para vocês responder, porque eu quero entender um pouquinho mais, depois eu dou uma devolutiva para vocês, para vocês entenderem ainda mais esses mecanismos internos. Eu preciso aqui. muito disso. Eu vi que você tá com sede, vou te ajudar, pode deixar. Eu adoro gente empolgada, assim. Exatamente isso. Aí que é legal trazer o autoconhecimento. Não, bom demais. Ô, Kathleen, reta final de episódio, a gente sempre pede pro convidado, né, passar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo, o que tu acha bacana para inspirar as pessoas. Talvez as pessoas estão assistindo passando por dificuldade ou não sabe que caminho seguir, né? Você que já tem uma trajetória vitoriosa, você poderia inspirar as outras pessoas também, se tiver uma mensagem para passar. Então, tá. Quanto tempo eu tenho? É o tempo que você quiser. Pode Então tá, então eu vou trazer só duas visões, porque eu queria falar só um pouquinho dessa questão do autoconhecimento. Sim. Hoje, do quanto é desafiador a gente descobrir quem nós somos dentro das redes sociais, que é um trabalho que nós todos aqui estamos buscando realizar, né? É um trabalho dentro das redes sociais. Então, quando nós utilizamos das redes sociais como uma forma de propagar o nosso produto, o nosso trabalho, a nossa imagem, e a gente depende da quantidade de seguidores, da quantidade de engajamento, de visualizações daquilo que a gente está propagando, se nós não temos um bom nível de autoconhecimento, a gente tende a sofrer muito psicologicamente e emocionalmente. Por quê? Porque o território das redes sociais ele é altamente competitivo. Você está o tempo todo disputando pela atenção das pessoas. E o volume de informações que são compartilhados lá é tão grande que a gente precisa cada vez mais ir se inovando e se moldando àquilo que a rede social vai pedindo para a gente conseguir ter essa atenção das pessoas, para conseguir que a nossa mensagem ela chegue a cada vez mais pessoas. Só que se a gente fica nessa dependência de ganhar esse reconhecimento e a gente não tem uma boa consciência de quem nós somos, a gente sofre porque a gente pode colocar o nosso valor pessoal, equiparar o nosso valor pessoal à quantidade de reconhecimento que a gente está tendo dentro das redes sociais. E aí é uma grande armadilha, porque rede social, você começa a entrar num viés de muita comparação. Então, você está lá com o teu perfil, fazendo a divulgação de certa forma, você vê outras pessoas que estão fazendo de uma outra forma, daí você começa a comparar. O que eu preciso, então, fazer para ganhar mais notoriedade, para ganhar mais visibilidade? Então, me falta ser mais inteligente, me falta ter uma narrativa mais persuasiva, me falta, então, ter uma autoimagem mais high-ticket, que hoje está muito em alta, né? Ter boas roupas, ter procedimento estético. Então, o que me falta? O que me falta? E isso é um grande perigo quando a gente fica com essa nossa autoimagem achando que está sempre faltando alguma coisa em nós, e a gente começa a querer se moldar
para aquilo que a gente acredita que é o ideal, que vai chamar a atenção das pessoas. E daí, se a gente fica focado em só construir aquela autoimagem que a gente acredita que é o que vai trazer resultado, que é o que vai trazer, a gente se afasta realmente da nossa essência. Então, a gente fica se canalizando naquele personagem que a gente cria e a gente acaba se afastando de quem a gente realmente é, se afasta da nossa autenticidade. E essa tua autenticidade é onde está o teu diferencial, é onde está o real teu poder. Então, o autoconhecimento, ele vai te fazer olhar para esse personagem e você vê ali, tá, mas o que daqui? Eu posso, sim, moldar, mas o que vai me aproximar da minha essência? Então, o autoconhecimento, ele vai te conduzir a olhar para si mesmo e falar, ok, o que daqui de dentro eu posso expressar, eu posso trazer, que vai, consequentemente, me trazer as visualizações, vai me conectar com mais números de pessoas, porque se não fizer esse caminho de volta, se não trazer esse olhar para si, você vai passar uma vida buscando alimentar um personagem de quem não tem nada a ver com quem você verdadeiramente é, e isso, inevitavelmente, leva a sentimentos de vazio, a sentimentos de ansiedade, a sentimentos de autocobrança, de uma autocrítica. Então, cuidar muito nesse nosso mundo digital, buscar, usar ele da melhor forma possível, mas abrir espaço para buscar saber quem você verdadeiramente é. Porque se você ficar construindo uma outra imagem sobre você que não é quem você é, infelizmente, a gente sofre muito emocionalmente porque sobre isso. Porque no final, tu vai ter uma relevância muito grande, porém tu vai ser frustrado por aquilo que você olha e fala, cara, mas não sou esse. Não sou eu. Não sou eu. Então, cara, olha só, incrível. A gente estava conversando isso no carro, a gente estava vindo sobre esse assunto, assim, conversando comigo, assim, irmão, você precisa demonstrar quem você é, brother. Exato. Porque isso que conecta. No final das contas, as pessoas vão gostar de você porque você é assim. Exato. Não é por aquilo que você acredita que é bom. O bom é o que você é. Eu acredito, assim, esse aqui é o maior conselheiro da minha vida, o Kelvin. Sem brincadeira nenhuma. Ele fala pra mim, cara, o que as pessoas se conectam contigo porque ele você perguntou o que seria interessante ele criar na internet. Eu falei, amigo, parceiro, seja você mesmo. Seja você. Eu sou teu amigo porque tu é um cara gente boa. E outras pessoas que te conhecem também se acham gente boa porque você é gente boa. Tipo, nessa seja verdade, essa pessoa. Tipo assim, seja você 100%, seja você na verdade, mostra pras pessoas realmente quem tu é. E, tipo, eu conversando contigo, Catherine, explodiu a cabeça. Cara, olha só que engraçado. Porque eu tava comentando com isso no carro. Legal. E eu vi de você com essa mentalidade. Eu falei, cara, olha só que engraçado. É exatamente isso. É tu ter olhar e entender que, cara, você é em primeiro lugar de qualquer situação. Você tem que pensar 100% em você. E sim, se as pessoas olharem para a pessoa quem você é, 100% das pessoas se conectam porque você mostra a verdadeira imagem de quem tu é, a tua autenticidade. Né? A tua autenticidade é o teu maior poder. E assim, muita gente fala, né? Seja você. E realmente isso. Só que pra gente ser a gente precisa conhecer a nós mesmos. E para ser a gente precisa entender, então, quando a gente não está sendo a gente. Então, né, tem que entender a tua personalidade, tem que entender essas camadas que estão te construindo e estão te influenciando para aí você acessar esse lugar que seja você. E a minha mensagem final, então, tem algo que eu gosto muito de trazer para a minha vida, que contribui muito, mas é essa consciência de que a nossa existência aqui, ela é breve e ela é muito especial. Eu gosto muito da crença de que nós, como centelhas divinas, como almas, nós escolhemos estar aqui nesse momento do espaço do tempo. Quando eu penso nisso, que eu escolhi como alma estar aqui, isso faz com que eu esteja num estado de mais presença perante a vida e eu começo a olhar as pessoas ao meu redor, aquilo que eu faço, aquilo que eu construí, com um olhar de muita valorização. Então, eu me sinto muito mais grata pela oportunidade de estar aqui quando eu tomo a consciência de que eu escolhi estar aqui. E é muito rápido o tempo que eu vou ficar aqui, que eu desejo muito, portanto, que eu cuido da minha saúde, que seja muitos e muitos anos, mas a gente não sabe. Então, assim, tomar essa consciência de que é especial estar aqui, você pode todos os dias buscar aprender consigo mesmo,
buscar se transformar, buscar evoluir. A gente pode sempre buscar mudar a nossa forma de viver no mundo. Então, aproveita cada dia para fazer essa transformação, que vale a pena demais. Incrível. Bom demais. Que é isso, irmão? Pegou essa aula aí? Sim. Não. Sim. A gente sempre, quando a gente chama um convidado, né, a gente fica muito feliz, né, Sandra? Cara. Quando as pessoas aceitam, assim. E te convidar, assim, já era quando a gente convidou a Su, já tava pensando em chamar... A gente sempre fala isso, assim, a gente programa muito do que a gente quer, porque assim, no primeiro era algo muito novo pra gente, então a gente queria se sentir confortável pra poder, tipo, a gente conversou com o Matheus, que é um cara muito conhecido meu, então a gente queria sentir a ambientação pra entender o que a gente estava fazendo. Aí, pra trazer as pessoas que a gente tinha mais vontade, sabe? Porque daí a gente consegue ter mais tranquilidade, assim, cara, agora dá pra conversar, por exemplo, como que a gente ia chamar a Kathleen, com a mentalidade que a Kathleen tem, nós sem entender o que a gente estava fazendo. Ó a crença limitante. Não, mas eu pensava exatamente isso. Eu falava, cara, como que a gente vai conversar com essa mulher que tem uma mentalidade desse tamanho e a gente não sabe nem o que a gente tá fazendo direito, irmão. Não, mas eu concordo em partes. Mas eu falava isso pra ele. A gente teve que se acostumar com o podcast para trazer pessoas com... Não que o Matheus não seja, o Matheus é um cara incrível também, mas a gente estava acostumado com ele já, sabe? Ele é nosso amigo, Entendi. então foi uma conversa muito mais tranquila, né, no início. E para trazer a Suelen, a Kathleen, né, essas pessoas, a gente realmente tem que estar acostumado. E agora, digamos que por isso que eu falo, 85% tipo assim, estamos. o que eu falo assim, a gente precisava entender de como que era esse ambiente, para a gente poder estar confortável e também, quando as pessoas viessem para cá, se sentissem confortável com a gente. Era esse é o maior ponto que eu sempre conversei com ele, irmão. A gente precisa trazer essa ambientação para isso, para as pessoas virem aqui e se sentir confortável com a gente. Só que como que a gente vai trazer esse conforto se a gente não está confortável? Então, vamos criar esse conforto entre nós, que a gente traga os nossos convidados e eles sentam aqui e se sintam confortáveis porque vê que a gente está confortável aqui também. Eu acho que era esse o principal ponto, né? Com certeza. Eu adorei esse conforto. É? Me senti super confortável que nesse bom, conforto. cara. Eu amei, gente. Deixa a gente feliz. Não, Deixa a gente feliz pra caramba, né? Bom demais. Porque Você curtiu, Kathleen? Eu curti demais. Eu É? agradeço imensamente o carinho de vocês. Foi muito leve. Da Tranquilo. forma como nós decretamos lá no início, na Sim. nossa oração, né? Que seja Sim. leve, que seja fluido. E foi totalmente Que bom. conduzido. É Obrigada bom mesmo. demais. Fica muito feliz, Muito né? feliz, muito demais. feliz. Eu quero agradecer demais, Kathleen, pela presença. Tá bom? A gente passou um pouquinho do tempo, não faz mal. O Thiago vai entender, né, Thiago? Thiago. Hoje não teve o que fazer, irmão. Desculpa. Mas assim, quero agradecer demais de verdade vocês, você, o Anderson, né, estar aqui hoje com a gente. É muito importante vocês fazer parte desse nosso projeto. Com certeza. É o 6º episódio e eu tenho certeza que você vai retornar futuramente. Tomara. Né? A gente vai fazer com Eu mais fico tempo. aguardando. A gente vai Sim, falar não, mais vamos- sobre autoconhecimento também. que É, o muito principal incrível. motivo que eu quero entender um pouco mais é aquela coisa, quero que você receber essa mensagem para saber um pouco desse autoconhecimento, porque é um assunto muito forte, cara, que é bom É de maravilhoso. Mas E me precisa ser falaram, propagado. sim, Aham. me falaram que tem Uns uma quitutes, refeição ali. Olha só, eu não, tô que pensando é esse, na cara? coxinha Tem já. refeição. Não, tem olha, lanche, ele tá sobremesa. morrendo na fome o dia inteiro, ele falou pra mim, eu nem almocei hoje, irmão. Tô brincando? Não, é que eu fui cortar o cabelo, depois de fazer a Scar e aí aconteceu tudo e não almocei. tem. No momento Mas só. cheguei em casa, almocei. Tem Não, um mas- banquete. Bom demais, e aí? Curtiu? Demais. Fechou? É, muito, muito feliz, agradecer novamente. É, E não, incrível demais. Sim. Obrigado, Tanso, tamo junto, obrigado irmão. pela Deus presença. abençoe. Tá bom? Obrigado, Kathleen, pela Obrigado. presença. Tá bom? Imensamente. Obrigada. É isso, fechou? Isso aí, parceiro. Bom demais, então, Valeu, fechou. Tamo junto. Bom demais. Tchau, gente.